Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 69. Eu sou a professora Janine e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos: os sons de X que aparecem nas palavras e o uso de duas palavrinhas que normalmente a gente costuma confundir: sob, sobre, tá? Os objetivos dessa aula são reconhecer os fonemas que a letra X representa e escrever de maneira correta as palavras com um grafema X e aplicar as palavras sob e sobre adequadamente dentro das frases. Então vamos lá. Primeiro, falando de grafema e fonema, a letra X pode possuir, diferentes sons na língua portuguesa. E quando a gente fala de grafema e fonema, para que você lembre, o grafema é o símbolo e o fonema é o som que sai desse símbolo, né? E o X, ele tem algumas peculiaridades. Então, nós temos palavras escritas com X de diferentes formas, com diferentes fonemas. Vejam aqui: auxílio, exame, peixe, tóxico. Todas essas palavras escritas com X e a pronúncia, o fonema usado é diferente. E para isso a gente precisa treinar, né? Conhecer esses fonemas e o uso dessa letra dentro das palavras para que a gente não erre na hora de escrever. Você percebeu que em cada uma das palavras ali anteriores houve uma pronúncia diferente da letra X? Então, é possível dizer que essa letra representa fonemas diferentes dependendo da palavra onde ela está inserida. Então, preste bastante atenção quando for escrever. Aqui nós temos algumas palavras escritas com X com o fonema de som S, que representa S ou dois S. Então, nós temos experiência, exceder, extrovertido, cesta, excepcional, excitar e excelente. Todas elas com X e, nesse caso, com o fonema S, que representa S ou dois S's. Nós também temos palavras escritas com X e o fonema Z, som de Z. Então, olha só: exílio, exagero, exausto, executar, exemplo, êxito e exercer. Palavras que nós escrevemos com X com o som de Z. Nós também temos palavras escritas com X com o fonema X, que pode ser representado também, né? Com o CH, que também tem esse som, X, ou o próprio X. Aqui ele aparece, né, com o fonema dele mesmo. Caixa, enxame, chavante, shampoo, xerife, mexer e mexicano. Nós temos também algumas palavras que nós escrevemos com X, mas apresentam um fonema de KS, ks, ks. E aí, algumas pronúncias acabam saindo errado também. Complexo, nexo, intoxicação, táxi, tórax, fixo, látex. Então, prestem atenção como a gente vai escrever essas palavras. Na dúvida, recorra a um dicionário, a um programa de pesquisa que a gente pode usar pela internet, mas cuide com a escrita dessas palavras, tá? E vão observando conforme a leitura que você faz. Você vai se habituando a ler e escrever essas palavras com o uso do X, tá bom? E falando sobre as palavras sob e sobre, elas são duas preposições essenciais
que causam muita confusão na hora de escrever um texto, né? Isso porque elas são palavras parônimas, uma vez que são muito semelhantes na pronúncia e na escrita. Entretanto, possuem significados diferentes, tá? Sendo assim, o sob e o sobre são termos antônimos, ou seja, o significado de uma é o contrário da outra. Lembre-se que a preposição é uma palavra invariável utilizada para ligar dois termos numa oração. Então, vamos ver o significado e o uso de cada uma delas. O sob, com B, mudo, é uma preposição utilizada com o sentido de embaixo de, por baixo, debaixo, tá? Ou seja, faz referência a algo que esteja numa posição inferior. Além disso, ela pode ser usada como sentido de condição ou em estado de. Então, vejam lá os exemplos. Passamos sob a ponte essa tarde. Se é embaixo, ó, sob. Aqui, nós passamos na ponte. Não consigo trabalhar sob pressão. Então, tá vindo de cima uma pressão de orientação, de carga de trabalho e você se sente embaixo. Então, não consigo trabalhar sob pressão, tá? Então, é assim que a gente usa essa palavra. Já o sobre, ela é uma preposição também utilizada como sinônimo de em cima de, ou por cima de, ou acima de. Ou seja, ela faz referência a algo que esteja numa posição superior. E ela também pode ser usada com o sentido de acerca de, em relação a algo ou a respeito de alguma coisa. Vejam só os exemplos. Deixei meus óculos sobre a mesa da sala. Então, em cima da mesa da sala, deixei os meus óculos, ok? Nunca deixe o celular sobre a pia da cozinha, porque molha, né? Então, nunca deixe o celular em cima da pia. Enquanto o cachorro ladrava, o gato permaneceu sobre o muro. Então, o gato ficou em cima do muro, esperando, né, o cachorro ficar quietinho, tá bom? Entenderam? Sob, embaixo, sobre, em cima, tá? E aquelas situações que a gente usa o sobre para falar que tá falando a respeito de alguma coisa, acerca de um assunto, a respeito de alguma coisa também, tá bom? Então vamos lá, vamos treinar um pouquinho. Preparem lá o caderno de vocês e nós vamos fazer um ditado. Então vamos lá. A primeira palavra é baixo, baixo. Segunda, exclamação, exclamação. Depois, aproximar, aproximar. Depois, axila, axila. Depois, exagerado, exagerado. Depois, trouxe, trouxe. Última, sexta-feira, sexta-feira. Beleza, pessoal? Vamos ver como você se saiu treinando a escrita das palavras com X. Todas essas que eu pedi para vocês escreverem, obrigatoriamente nós escrevemos com X. Vamos ver se vocês colocaram o X no lugar certo. Vamos lá? Então, a primeira, baixo, exclamação, aproximar, axila, exagerado, trouxe, sexta-feira, ok? Espero que vocês tenham anotado direitinho, vocês tenham percebido que todas elas a gente escreveria com X,
tá? Se alguma delas você não conseguiu colocar o X de forma correta, faça a correção para que você tenha o teu registro corrigido, tá bom? Outra questão que a prof trouxe aqui para vocês. Falando agora sobre as preposições sob e sobre, tá? Quais das frases abaixo apresenta erro no uso das preposições? Então, vamos observar ali. A frase A. O garoto está sobre minha responsabilidade. B. A situação dela está sob controle. C. A aula de hoje é sobre animais peçonhentos. Letra D. Falamos a tarde toda sobre nossa infância. Quais dessas frases apresenta erro na construção, no uso das preposições sob e sobre? Você conseguiu identificar? Vamos ver? Então aqui nós temos: o garoto está sobre minha responsabilidade. Quando você fala em responsabilidade, você já pensa que você está acima. Se você está acima, o garoto está abaixo. Então, sob minha responsabilidade. E a outra, a aula de hoje é sobre animais peçonhentos. Não, a respeito de animais peçonhentos. Então, sobre, tá? Então, é dessa forma que a gente precisa escrever essas frases. As outras duas estão corretas. Você conseguiu identificar? Conseguiu perceber o uso dessas duas preposições? E quando tiver dúvida, pensa: sob, embaixo, sobre, em cima ou a respeito de, tá? E aí vai ficar fácil você identificar o uso de cada uma delas. Pessoal, vamos fazer o nosso registro no caderno? Além do ditado, é importante que vocês tenham lá aquelas listas de palavras que eu coloquei lá no início, falando do som, dos fonemas, né? Com o grafema X. Coloquem lá para que vocês lembrem como escreve e como é que funciona. Leiam aquelas palavras para que vocês lembrem dessas situações em que aparece a letra X na escrita, tá? Com relação às preposições sob e sobre, observem as leituras de vocês agora, se de repente não estava ficando um entendimento meio retorcido assim, quando você não sabia identificar essas duas preposições. Importantíssimo para a nossa interpretação, tá bom? Vão lá e façam a atividade proposta com bastante atenção para continuar esse treino, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!